Olá, brucutus macheteiros! Olá, brucutuas macheteiras! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje já tá no ar a primeira parte da nossa revisão dos filmes de Sexta-feira 13. Eu falei lá do filme 1, no qual a senhora Voorhees demonstrou sua insatisfação com a reabertura do acampamento Crystal Lake, e do filme 2, no qual o Jason ressurge de sabe-se lá onde ele estava pra vingar sua mamãe. Hoje é a vez da terceira e da quarta parte, que diziam ser a final, mas que passou longe de ser a final, como a gente bem sabe. Estão comigo nessa? Joia! Então, sem enrolação, simbora! Com a mesma pressa com que o segundo filme foi produzido, veio Sexta-feira 13, parte 3. O roteiro dessa vez foi escrito pela dupla de novatos na franquia Martin Kitrosser e Carol Watson, enquanto a direção foi de Steve Miner, repetindo a função do filme anterior. E agora, como a breguessa já estava começando a ficar séria, apesar da trama ainda se passar lá naquela mesma redondeza do Crystal Lake, em Nova Jersey, a produção se mudou de Nova Jersey e foi toda feita na Califórnia, para ficar mais perto da galera profissa de Hollywood. E realmente precisariam de um pessoal mais entendido aqui, porque agora inventaram de aproveitar uma modinha crescente na época, filmar em 3D. Mas não é esse 3D que a gente conhece hoje, tô falando daquele 3D vagabundo da década de 80, com uns óculos vermelho e azul, que os filmes mequetrefes usavam só pra jogar alguma coisa na tela e assustar o espectador. E aqui é daquelas gratuidades chulex que só vendo. Já começam com o título, e depois não param de jogar coisa na câmera. É ioiô, cabo de vassoura, arpão, pipoca, carteira, olho, o que você pensar. Os atores chegaram a declarar que a produção se preocupava mais com o que iam jogar na câmera do que com a atuação deles. E fora que esse lance de 3D ainda deu uma trabalheira miserável. Primeiro que tiveram que se acostumar a usar o sistema, aprender a calibrar, o que atrasava as gravações e exigia regravações e mais regravações porque o material não ficava bom. Segundo que precisaram ter um extra cuidado com as cores e tudo tinha que ser muito mais iluminado do que o normal. Com isso, o orçamento da parte 3 já subiu para algo em torno de 2,3 e 4 milhões de dólares. E há especialistas que dizem que a Paramount chegou a desembolsar entre 8 e 10 milhões de dólares para providenciar o material para que 1.079 salas conseguissem exibir o filme com essa tecnologia de 3D. Mas aí a gente pensa, se era tão complicado assim, por que insistiram nessa breguessa? Para meus jovens, porque era mais um artifício para dar um gás na série e se destacar diante da concorrência. E assim, entre trancos e barrancos, o projeto foi avançando até que em 13 de agosto de 1982, ele estreou no Estados Unidos. E aqui no Brasil, esperar o equipamento de projeção 3D chegar fez o filme só estrear quase 3 anos depois, em maio de 85. A história começa na mesma noite dos eventos do filme anterior, e como sempre tem um prólogo véu besta, dessa vez focado num casal Zé Ruela qualquer que só é apresentado pra amolar o cerol do Jason. Se bem que praticamente todos os personagens são assim, né? Mas enfim. Ainda assim, o filme gasta um tempinho com esses dois aí, com vai morrer, não vai morrer, não vai, como se alguém ligasse, enquanto o tá comendo solto. Mas não tem jeito, esse Haroldo aí mesmo só tem tempo de chapiscar a louça. Em seguida, Vral! Aí a Dona Florinda fica sabendo pela televisão que tem um psicopata solto na região e acaba tendo a honra de conhecer o Mardito pessoalmente. No dia seguinte, enquanto a polícia tá recolhendo os corpos, surge a turma do Scooby-Doo genérica da vez. Casal fuquilante pra não perder o costume, casal boca seca, o gordinho traquina, incomodadinha da estrela e o beijoqueiro sem pescoço que não cansa de receber um chega pra lá da moça do trauminha, Chris. Eles estão indo passar um fim de semana no Paraíso Higgins, que é um rancho perto de onde o bagulho ficou tenso na noite anterior. Nisso, a trauminha olha desconfiada pra tudo e a gente fica... Meu Deus, o que é que essa menina tem? É que há 2 anos, quando ela morava nesse lugar, ela tava no meio da moita fazendo sabe-se lá o quê, aí um demente deformado apareceu, atacou e traumatizou ela. E olha que performance lindeza de teatrinho de escola. Mas como convenceram ela de que tudo não passou de um sonho, ela voltou pra esse lugar aí pra passar um tempinho pra superar o trauma. Então, firmeza, ela continua lá toda desconfiada, quando então abre um armário e... Eita! O gordinho já padeceu? Né, é zoeirinha dele, porque sempre tem que ter um peraltinha, né, pra aprontar tremendas confusões. Gosto muito também. Aí, pra se redimir da gracinha, ele se oferece a fazer compras com a incomodadinha, que se incomoda um pouquinho mais, e arruma encrenca com uma gangue de motoqueiros, fazendo eles terem que sair varados dali, passando por cima das motocatudas. Mas claro que isso não fica barato e os valentões seguem eles e tentam se vingar botando fogo no celeiro. Mas não botam não, porque o Jason quer esse negócio de vingança só pra ele. E deixa isso bem claro pra cada um dos maloqueiros. Mas pera que falta um...
Agora sim. Volta pros jovens pimpões e o gordinho joga seu charme pra incomodadinha, mas como ela não dá trela, ele seduz a câmera. Joia. Agora Chuck Noia Boca Seca vai liberar o Barroso, mas quando o banheiro começa a sacolejar, ele se assusta, levanta as calças e sai sem se limpar. Fico só imaginando ali o recheio de chocolate entre as duas bandas de pão. E agora a gente volta pro gordinho que tá o quê? Pregando outra peça. E pra quê? Pra deixar a incomodadinha ainda mais incomodadinha? Sim, mas principalmente pra introduzir algo que seria imortalizado na história do cinema, a máscara do Jason. Pois é, a icônica máscara de Rocky foi invencionice do sapecão que fica triste com o incômodo da incomodadinha, vai passear e falece. Teve nem tempo de curtir o seu feito. Pra na cena seguinte, o Jason já surgir devidamente caracterizado como iria ficar conhecido. E com seu novo visual já lasca um arpão na cara da incomodadinha, que agora sim teve razão pra se incomodar. Enquanto isso, lá na casa, o casal fuquilante terminou a fuquilagem e o Pamonha, sem motivo nenhum, decide andar de ponta cabeça só pra quê? Pra despertar a criatividade do Jason, que tava passando por ali, e aproveitou pra descoisotar ele todo no meio, uma coisa horrorosa. Mas toda essa criatividade acabou já na cena seguinte, na vez da mocinha fuquilante. Que nem o Kevin Bacon no primeiro filme percebeu o sangue que só pinga com hora marcada, que era do peguete dela, que tava todo desgrumelado lá em cima, e tomou uma varada. E já que tá fervendo a dinâmica da matação, vamos direto ao que interessa. Chuck Noia vai checar a caixa de luz e aproveita pra tomar uma eletrocutada de brinde. Aí a Maria Joana grita e é varada por um atiçador de brasa, que eu não sei nem como isso é possível, mas enfim. E nisso, a Trauminha e o beijoqueiro sem pescoço, que passaram o filme todo fazendo cera e conversando água, voltam pro chalé pra perceber que algo de errado não está certo. E o sem pescoço descobriu isso na prática quando o Jason tentou botar um juízo nele à força e não deu muito certo. É que eu acho que não coube, não tinha espaço aí... explodiu. E olha que efeitão mara. Boneco? Que boneco? Eu não vi boneco nenhum. Você viu boneco? E o zoião pula na tela porque o pessoal da produção precisava botar o 3D pra funcionar. E dá até pra ver a linha que puxa o olho. Olha, que primor. E agora só sobrou a Trauminha que, rapaz, lasca o cacimbo pra cima do Jason. É surra de conhecimento, facada na mão, facada na câmera, facada na coxa, que doeu tanto que a dor fica indo e vindo o tempo todo. Doeu, passou, doeu, passou, doeu, passou. E tome-lhe cepo de madeira no cabeçote, vabufe no chão, sentada na cara, pasada no coco, corda no gogó. A guria sinistra tá virada no Schwarzenegger. Mas ainda assim ele consegue erguer o corpo e manda aquele sorriso maroto. Ah, menino lindo! E quando tudo parece perdido, surge o líder da gangue dos motoqueiros lá que ninguém nem lembrava mais, que ainda tá inteiro. Quer dizer, tava. Mas pelo menos tá vivo. É, tava também, né? Mas também o que o cara ficou fazendo esse tempo todo? Podia ter ido embora, podia ter chamado a polícia, os bombeiros, a SWAT, os caça-fantasmas, mas ele fez o suficiente pra dar tempo da Trauminha pegar um machado e abrir a mente do mascarado. E o filme termina com o único final que o pessoal consegue pensar pra essa franquia. Ela entra num barquinho, vira a noite, acorda, vê o Jason vivo na janela e acaba atacada por alguém que pula da lagoa. Só que agora é a Dona Voorhees toda desgrumelada, mas olha só que devaneio mequetrefe de novo, que nem faz sentido, já que os personagens desse filme jamais conhecem a mitologia do Jason pra sonhar com alguém saindo da lagoa. O nome dele não é nem mencionado, avalie conhecerem a mãe dele. Mas beleza, a Trauminha acorda e é resgatada pela polícia, gritando ainda mais traumatizada, enquanto o Jason é mostrado estirado com um machado cravado no coco. Ah, então ele morreu. É, temporariamente, né? Vamos acreditar com a mentalidade do povo da época que morreu mesmo, morreu. Como eu disse no vídeo passado, o plano inicial era que a Ginny repetisse o seu papel. Ela seria internada num hospital psiquiátrico e o Jason iria atrás dela. Isso aí, bem no estilo Halloween 2. A cara dura dos realizadores nem treme. Mas com a recusa da atriz Amy Steel, a galera da criação veio com esse migué da nova personagem Chris tendo um histórico com o Jason pra criarem algum tipo de elo. Que no fim das contas faz diferença nenhuma. Talvez fizesse se eles tivessem colocado os planos originais em prática, que era o quê? O Jason tendo atacado ela sexualmente. O que faria o público aprovar se o personagem morresse de vez. Mas eles repensaram. Será que a gente quer mesmo acabar com essa franquia agora? Melhor não, né? Então deixa ele só como assassino mesmo, que isso aí a galera aceita e ele pode voltar de boas pra gente ganhar mais uns tostões. No segundo filme, quem fez o Jason por trás da máscara de pano foi o dublê Steve Daszkowitz. Mas como a produção se mudou da costa leste pra costa oeste, não quiseram levar o cara. Disseram que ele teria que bancar sua passagem e hospedagem na Califórnia se quisesse permanecer no filme. Olha só que escroto. Obviamente ele não aceitou e foi substituído por Richard Brooker, um ex-trapezista inglês que também tinha habilidade pra realizar todas as cenas perigosas. Mas como era
era magro, colocaram bastante enchimento de espuma nas roupas para deixar ele bem brucutu. O gordinho sapeca que traz a máscara pra franquia não fez teste de elenco. Ele estava distribuindo panfletos na rua para divulgar algum filme de terror mequetrefe por aí e alguém da produção achou ele carismático e pensou que ele daria um bom Shelley aqui no filme. Mas então ele trouxe a máscara dentro da trama, mas fora, nos bastidores, ela foi proposta pelo supervisor de efeitos 3D, Martin J. Sadoff. Ele era um grande fã de hóquei no gelo e sempre levava por aí uma sacola cheia de equipamentos desse esporte. Então propôs algumas máscaras e quando puxou a máscara de goleiro do Detroit Red Wings, os olhos do diretor Steve Miner brilharam e ele soltou um emocionado É essa. Presumo que tenha sido isso que ele falou. A morte da mocinha fuquilante é uma clara homenagem à morte do personagem do Kevin Bacon no primeiro filme. Ela tá numa rede, enquanto ele lá tava numa cama, quando nota um sangue pingando e então é atacada por um objeto perfuro cortante por baixo. E aí, como utilizaram aquele mesmo truque de efeito produzido pelo mestre dos efeitos visuais práticos Tom Savini, aproveitaram para fazer uma homenagem ao homem nessa cena, mostrando uma matéria sobre ele na revista Fangoria que a moça tava lendo antes de ser morta. Embora o ambiente do filme pareça ensolarado e quente, porque os personagens estariam no verão, as gravações foram todas feitas durante o inverno entre janeiro e fevereiro. Tanto que algumas cenas noturnas tiveram que ser cortadas para esconder a fumacinha que saía da respiração dos atores. Agora que a franquia se tornou famosa e visada, para evitar que detalhes do enredo vazasse, a produção usou nas gravações o título falso Christian Japan, em homenagem a uma música do David Bowie. Isso deu início a uma tradição de usar canções do Bowie para os filmes Sexta-feira 13 durante as filmagens. E a contagem de corpos dessa vez deu 12, ou 13 se você acreditar que o Jason morreu. Mas como a gente bem sabe que ele volta, foram 12 mesmo. Quer dizer, foram 13, porque ele volta, mas é ressuscitando, e para ressuscitar ele tem que ter morrido. Então valeu. Como vocês podem ver, Sexta-feira 13 parte 3 deu passos importantes na mitologia do vilão. Ele largou o saco de pano, adotou a máscara e, embora ainda tenha algumas fragilidades humanas, como sentir dor e mancar vez ou outra, já começou a manifestar seus superpoderes, como super força, super resistência e teletransporte. Olha só, nosso bebezinho tá crescendo e virando um hominho. Mas como obra artística, o filme desce mais um degrauzinho com uma trama extremamente repetitiva e eu vou ter que ficar repetindo, porque o filme é repeteco mesmo. É praticamente uma mistura dos dois filmes anteriores, com personagens ainda mais unidimensionais para que a gente possa torcer pro vilão sem remorso, um elenco que se a gente chamar de amador é elogio, e as incoerências de praxe, como esse sonho sem sentido, e o visual do Jason completamente diferente do que havia sido previamente estabelecido. Ainda teve todo aquele esforço para empurrar o 3D de qualquer jeito, que em certo momento parece que os realizadores estão mais interessados em jogar coisas na tela do que contar uma história. Fora que toda a atenção e dificuldade técnica para filmar em 3D fez com que a direção tivesse que se satisfazer no corte final com tomadas não tão boas assim, sem ritmo do elenco ou mal coreografadas. Ainda assim, o artifício do 3D surtiu efeito nas bilhetérias, e o filme teve um desempenho melhor do que o antecessor ao faturar quase 36,7 milhões de dólares. Isso fez com que a franquia continuasse de pé e abriu possibilidade para mais uma sequência que interrompeu a tradição anual e dessa vez chegou 2 anos depois. Com um orçamento de 2,6 milhões de dólares, o maior até então desconsiderando o filme anterior que foi aumentado por causa da pataquada em 3D, Sexta-feira 13 parte 4 chegou com a promessa de ser o capítulo final. Porque a essa altura, os executivos da Paramount estavam com medo que essa franquia cheia de filmes mequetrefes manchasse a imagem do estúdio. Inclusive o prestigiado maquiador Tom Savini só aceitou voltar e participar dessa produção se esse fosse mesmo o filme final. I created the monster. Thank you for letting me kill the monster. O Savini honrou sua palavra e não voltou mais, mas a franquia a gente sabe que não foi bem assim. Mas voltando aqui pro filme 4, a equipe criativa mudou de novo. Quem assumiu a direção agora foi Joseph Zito, a quem o estúdio pediu para que escrevesse o roteiro também. Mas eu não sou escritor? Disse ele. A gente paga o dobro se você escrever e dirigir. E ele respondeu? Então, eu sou escritor sim. Só que o Zito foi malandro e fez o quê? Pagou um por fora para um cabra chamado Barney Cohen escrever o roteiro em segredo. O Zito fazia um brainstorm com o produtor Phil Scuderi por telefone e no dia seguinte se encontrava com o Cohen para repassar as ideias e fazer outro brainstorm. E assim, no sigilo, o roteiro foi escrito e só depois de anos creditaram devidamente o Barney Cohen. No elenco, curiosamente, aparecem algumas criaturinhas que ficariam famosas já no ano seguinte. Crispin Glover como George McFly em De Volta para o Futuro e o molequinho Corey Feldman como o Bocão de Os Goonies. E assim, Sexta-feira 13 parte 4, o capítulo final, estreou numa sexta-feira 13 de abril de 1984 no Estados Unidos. No Brasil, só chegou em 19 de setembro de 1985, do ano seguinte, apenas 4 meses depois do lançamento do filme anterior, que demorou para que a tecnologia de projeção pudesse chegar aqui. Já deu like? Acho bom.
porque eu não quero ter que te fazer uma visita não. Tô com a agenda cheia. No dia seguinte aos eventos do filme 3, ou seja, ainda em agosto de 1984, uma força-tarefa recolhe os corpos, incluindo o do Jason, que é levado para o necrotério, onde um legista e uma enfermeira estão doidinhos da Silva para fazer um nheco-nheco gostoso. Mas como o assassino não gosta desse tipo de sem-vergonhice, já começa suas empreitadas ali mesmo. Dá uma coçada no gogó do legista com um serrote e a enfermeira é despachada pro além com uma bisturiada no bucho nervoso que ele... E puxa pra baixo, eita. E agora a gente conhece a nova turma, promessa de arrasta pra cima dessa bagaça. O molequinho Tommy, a mamãe e a irmã dele que estavam fazendo o Cooper pra ficar com o Cooper feito. Mas karma que acabou não, tem mais. Na casa ao lado vai ficar hospedada uma patota de jovens genéricos. São eles McFly, Chitãozinho, Zé Boné, Desinibida e a Inibida. Enquanto eles ainda estão a caminho da casa, dão uma paradinha estratégica na estrada só pra mostrar o túmulo da Dona Voorhees de graça. Aí seguem viagem e negam carona pra irmã dos Zacarias, que fica na beira da estrada só pra ser desgoelada enquanto comia uma bananinha, coitada. O Jason é tão pudico que nem alegorias visuais ele tolera. E se você acha que tem personagens demais, se prepara porque ainda tem espaço. Pois é, no dia seguinte ainda entram em cena duas irmãs gêmeas que a patota encontra a caminho do lago, onde o povo bota as peladinhas pra fora e tá tudo bem, o povo acabou de se conhecer já. Ah, olha tudo, aqui é minhas partes, balangandango. E tem também um mochileiro caçador que tá atrás do Jason pra vingar a morte da irmã. Sandra é o nome dela. Mas quem é Sandra? Aquela hippie do segundo filme que morreu junto com o namorado emendada por uma lança durante a fuquilância. Joia, mas como a gente sabe que esse povo não faz nada demais, a gente já parte então pra Sachina que começa à noite. A gêmea 1 se engraça pra cima do Zé Boné, aí a peguete dele fica tererê da vida e faz o que qualquer pessoa largada faz, vai nadar pelada. Mas como o Jason não vê lógica nisso, espera ela chegar no bote e... Eita, bichoca, você tá bem, fia? Agora é curioso que o Jason já tava lá embaixo esperando, submerso, durante sabe-se lá quanto tempo. Tá bom. Nisso, o Zé Boné, agora sem boné, ficou com remorso, dispensa a gêmea talarica e vai atrás da peguete original dele, que ainda tá no bote intacto. O que eu não entendo como é que seria possível, já que o Jason esfaqueou o bote por baixo. Não era pra ter esvaziado, a menos que a parte lateral tenha um compartimento separado da parte inferior. Aí pode ser, né? Não sei. Mas então o Zé Boné sem boné tenta dar um susto na mocinha, mas quem se assusta é ele. E automaticamente, porque ele já bateu o olho, já sabe o que tá acontecendo, já sai azucrinado, aí nadou e morreu na praia. Empalado por um arpão bem no meio dos quiba. Ai, que coisa horrível. De volta a casa, George McFly mostra sua sensualidade, só que não, e convence a gêmea talarica, rejeitada pelo Zé Boné, a partirem pro Tinga-Lagatinga. Enquanto isso, entediada, a outra gêmea que não furunfunfa deixa o Chitãozinho na seca e decide ir embora, mas não vai não, porque o Jason decidiu não deixar hoje. A próxima, quem sabe, você vai embora, mas hoje você vai ficar, fia. E de preferência, morta. Agora, depois da bimbada, o McFly procura um saca-rolhas para abrir uma garrafa de vinho e o Jason ajuda ele a encontrar, olha só que prestativo. Por via das dúvidas, o Jason ajuda ele a encontrar um cutelo também, vai que ele tá precisando. Nisso, a gêmea talarica transante fica na dúvida se viu ou não algo estranho lá fora e para ajudar a moça também, o Jason ruma a indecisa pela janela para que ela possa averiguar mais de perto. Só é uma pena que ela acabou morrendo no processo, mas isso aí é um detalhe. E assim, a gente precisa elogiar porque foi uma bela de uma esborrachada que a pessoa que fez essa cena tomou em cima do carro, viu? Gostei, você tá de parabéns. E olha só que meia calça bonita que o dublê tava vestindo para não aparecer a bunzanfa peluda dele. E aí a gente pensa... Oh, meus Deus, ninguém vai se salvar nessa casa? Então... Não. O Chitãozinho maroleiro assistidor de filminho safado toma uma facada no coco pra ficar esperto. E o casal genérico número 458, depois de finalmente bimbar também, o Jason massageia a cara do homem e meio que perde a noção da força e acaba esmagando, e a mina vê o mancebo lá e sai correndo em busca de ajuda, mas só encontra um machado sem assis no meio das peitas. E agora, acabou? Não, gente, ainda tem o pessoal da outra casa, esqueceram? Tirando a mãe, no caso que aparentemente morreu de susto, porque depois disso o filme sequer se preocupou em revelar o que aconteceu com ela. Então, os filhotes chegam em casa, não encontram a mamãe e a mina sai pra procurar com a ajuda do mochileiro caçador. Então, eles encontram os jovens da outra casa, tudo descatembado, mas antes de meterem um pé, o Jason dá uma surra de havaiana de pau no caçador que fica narrando a própria morte. Enquanto isso, a mina não decide se corre ou se fica chocada, aí volta pra que eu não sei, aí é agarrada, dá uma lanhada no Jason, foge, encontra mais gente morta e em vez de passar pelo lado do corpo, é só desviar, ela prefere quebrar uma janela e sair por ali. Aí volta pra casa, encontra o irmão e novamente, em vez de tomar a decisão mais lógica, que seria catar cavaco dali de carro quanto antes, ela decide pregar as portas.
Joaquim, rapaz. Aí, obviamente, o Jason taca o corpo do caçador pela janela, atropela uma porta de papelão, encurrala os maninhos no quarto e quando tava quase entrando, recebe o poder da mídia, desmaia, acorda de novo, persegue a mina e eles saem brincando de pega-pega até a casa vizinha, de onde ela sai descatembando pela janela. Pai, se tem uma coisa nesse filme que a gente não pode reclamar é dos dublês de meia calça. Essa trupe aí é boa. Então a mina levanta e volta pra casa, não sabe o que quer essa peste. Entra, sai, vai pra uma casa, vai pra outra. Ô, bichinho. E agora dá um lasco na mão do Jason, mas quem finalmente resolve a parada é o pivete, que descobriu uma reportagem antiga sobre o assassino, aí rapou a careca pra ficar parecido com ele na infância, e enquanto o desgramento tá hipopotizado, a mina lasca um pei na cara dele, a máscara cai, mostrando que ele ainda tá mais gatinho, e então o pivete ruma ali o facão no coco do vagabundo, que ao cair ainda se lasca um cadinho mais, assim, bem devagarinho, raspando tudo, descendo pelo facão. Mas como ele deu aquele reflexozinho na mão, pra não restar dúvida, o pivete chapisca um cadinho mais, assim, é feito uma égua. Aí são acudidos, vão pro hospital e quando se abraçam, o pivete olha pra câmera sinistramente. O que isso significa? Não achei nada demais não, mas a gente vai ver na sequência. Mas agora é hora das curiosidades. Quando o Jason ainda tá no necrotério todo coberto, ele faz um sutil movimento antes do corte. Pois é, mas esse movimento não fazia parte dos planos não. Acontece que o diretor deu o corta e aí o ator deu aquela relaxada. Só que aí na sala de edição perceberam que esse movimentozinho poderia ajudar na tensão desse trecho. E realmente. Outra pista de que o Jason tá vivo acontece quando ele é posto no freezer. Dá pra ver a fumacinha da respiração dele, olha. Mais uma vez mudaram o intérprete do Jason por trás da máscara. Agora quem ficou com o trampo foi o ator e dublê Ted White, que na época tinha 58 anos, o mais velho a interpretar o assassino e também um dos mais altos. Ele tinha 1,93 m, o que deu ao personagem uma imponência danada. Inclusive, para potencializar essa imponência no set, Ted evitava falar com o resto do elenco para aumentar o medo que eles sentiriam de sua performance. Mas apesar dessa dedicação, Ted tinha uma certa vergonhinha do seu papel e até pediu para não ser creditado, temendo manchar seu currículo. Só que aí o tempo foi generoso com essa franquia, o Ted passou a receber carinho dos fãs e aí acabou aceitando melhor o papel e começou a ir até em convenções de terror. Segundo Ted White, o ator mirim Corey Feldman era um moleque muito mal criado no set e implicava o tempo todo. Para dar o troco, o Ted aproveitou seu personagem para apavorar de verdade o menino. Na cena em que o Jason quebra uma janela e agarra o Tommy pelas costas, Ted deveria fazer o movimento logo após a ação do diretor. Mas aí ele decidiu demorar um cadinho mais, de propósito, fazendo com que o Feldman acreditasse que tinha dado algo errado ali. Então quando o moleque baixou a guarda, Ted apareceu quebrando a janela com tudo, fazendo o guri se borrar de medo de verdade. Ou seja, esse berro que a gente vê no filme é completamente autêntico. Hoje em dia, Feldman não nega que foi pentelho mesmo, mas ele disse ter feito isso para extravasar a raiva que ele sentia do diretor Joseph Zito, que era muito duro com ele. Tanto que na cena em que seu personagem desce o facão no Jason, ele estava batendo em sacos de areia, mas imaginava que era o diretor ali naquele lugar, tá? Pô. E pelo visto, o diretor não era mesmo flor que se cheirasse. O próprio Ted White também não se deu bem com ele não. O motivo foi porque, como a produção era de baixo orçamento, as diárias eram contadas, não podiam ter atraso, e os próprios atores faziam muitas das cenas desconfortáveis ou perigosas que normalmente seriam feitas por dublês, que são treinados para isso. Então, conhecendo muito bem as duas áreas, de atuação e de dublês, Ted White tomou partido do elenco, tendo o maior arranca-rabo com o diretor durante a filmagem da cena em que a mulherzinha decide nadar pelada até o bote, onde é morta pelo Jason e fica lá até ser descoberta pelo Zé Boné. Acontece que essa sequência foi gravada à noite, num lago de verdade que tava gelado, e o diretor, além de negar uma equipe reduzida para a atriz Judy Aronson não ser exposta pelada a tanta gente, também não deixou que ela pudesse se aquecer entre as tomadas, mesmo que a mina chegasse a chorar de frio e ainda tivesse hipotermia. Tudo para não atrasar as gravações. E aí ele só cedeu depois que o Ted White interveio e ameaçou se demitir. E ele cedeu não por se importar com o Ted não, mas porque isso com certeza atrasaria ainda mais as filmagens. Como vocês puderam ver, a exploração da peladância feminina correu solta nesse capítulo. Para isso, as atrizes já foram escaladas mediante aceitação de botar as partes tudo de fora. E aí, durante a audição, quando descobriram que a atriz Camila Moore tinha uma irmã gêmea, os realizadores ficaram todos serelepes com a possibilidade de ter duas moças iguais peladas num filme só, olha só. E aí quiseram contratar a irmã também, que estava em casa sem saber de nada desse negócio. Mas acabou aceitando porque, né, ofereceram uma graninha boa e ela...
beleza. Numa tentativa de atuação de método, Lawrence Monason, que interpretou o Chitãozinho Maroleiro, decidiu que, como seu personagem tá chapado quando morre, ele tentaria fumar uma ervinha de verdade pra ficar no clima certo. No entanto, ele ficou tão doidão que mal conseguia se concentrar nas filmagens. Outro que trouxe um traço genuíno pra cena foi o ator Crispin Glover. Sabe aquela dancinha anti-erótica que ele faz aqui? Então, era a forma como o próprio ator dançava em festas. Devia copular bastante ele. O diretor, Joseph Zito, queria que a morte do mochileiro caçador fosse bem impactante, já que o personagem havia sido estabelecido como um grande oponente pro Jason. Então, para compor a cena da morte, no qual o pobre berra Ele tá me matando, ai ai ai. o diretor, Joseph Zito, disse ter se inspirado no artigo que leu no New York Times sobre o assassinato real de Kitty Genovese, que foi esfaqueada até a morte no meio da noite enquanto caminhava para o seu apartamento. Segundo o artigo, 38 pessoas ouviram ela gritar: Ele tá me esfaqueando, ele tá me matando. mas ninguém fez nada para ajudar. Coincidentemente, esse crime teria acontecido numa sexta-feira, 13 de março de 1964. Mas parece que o Zito se inspirou num monte de mentira, já que lá para 2016, muitos jornalistas questionaram a precisão desse tal artigo, e aí o New York Times precisou se desculpar pelas muitas imprecisões que o redator incluiu nessa história. E a contagem de corpos de Sexta-feira 13, parte 4 é a maior da franquia até então, fechando em 14 mortes, o que inclui a morte do Jason e a mãe dos meninos que toma aquele chá de sumiço, mas no filme 6 é dada como morta mesmo. E tem mais uma coisa curiosa sobre as mortes, é que as partes 2, 3 e 4 acontecem ao longo de 5 dias. E nesse curtinho período, o Jason fez o sangue correr solto, acabando com a seiva de 34 desinfelizes. Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, é o puro suco do mais do mesmo. Eles até tentam diferenciar com a família local lá e o mochileiro caçador, mas esse carinha chega cheio de pompa e não dá caldo nenhum. Só serve pra passar o bizu pra mina e pro irmão dela sobre o Jason e eles conseguirem encontrar um jeito de hipopotizar e acabar com ele. É uma pena, porque teoricamente tinha tudo pra ser uma boa subversão, mas não funciona porque o coitado precisava de mais tempo em tela pra sua morte ter um real impacto. Mas do jeito que tá, dividindo espaço com os trocentos personagens unidimensionais em seus joguinhos de sedução que ninguém liga, todo o seu potencial acaba desperdiçado e a sua presença mais incha o filme do que qualquer coisa. Enquanto isso, a mina e o irmão, que deveriam ser os protagonistas, fazem praticamente nada durante o filme inteiro e só aparecem para resolver a bagaça. Eles são outros personagens, que até poderiam ser bacanas também, mas são subaproveitados porque o filme precisa seguir a fórmula de enfileirar vítimas dispensáveis na filosofia de quanto mais melhor. Então essa quarta parte é realmente sobre mais uma porção de jovens genéricos no cio sendo aporrinhados pelo Jason, que é disparado a melhor coisa do filme. Apesar de ainda ter atitudes mais humanas, como correr atrás das vítimas e algumas fraquezas, aqui ele realmente surge bem mais forte e resistente e até aparecendo pouco e metodicamente. Ele chega pra dar um impacto. Quer dizer, até a conclusão, onde o bicho aparece pra apanhar pra caramba e continua se levantando, mas infelizmente o aterrorizante vilão não supera todo o resto, que tá cheio de fulebice. Tipo, é maravilhoso que numa casa de madeira a galera é morte aos berros, quebrando vidraças e tal, mas ninguém nunca ouve nada. E essa bregueça de filme ainda tá cheia de desleixos da direção, atitudes destrambelhadamente mal coordenadas, montagem trôpega, tem a personagem da mãe que é supostamente importante, mas sequer ganha desfecho, isso porque o final deveria ter mais uma cena de sonho que mostraria ela sendo morta e acabou sendo cortada, ainda bem, para não repetir de novo pela enésima vez a mesma coisa. Enfim, é mais uma porcaria que chega prometendo encerrar a série, mas como fez 33 milhões de dólares nas bilhetérias, o estúdio deu nem um ano de descanso e já em 1985 estaria lançando um novo começo. E se você quiser ver a continuidade dessa novela que foi a produção dessa franquia, fica ligado aqui no Super 8 que logo mais está chegando por aqui a terceira parte do nosso Revisando a Franquia Sexta-feira 13. Aguardo vocês e por enquanto a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Não tem encerramento personalizado não, porque esse é um documentáriozão cortado em partes. Então, vamos com calma, senão eu não vou ter criatividade para tudo isso não, gente.